Para vencermos os 31 reis, tá? Simbolicamente aqui nesse capítulo 12 de Josué, que é bem sugestivo, 12 fala com as 12 tribos de Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel, para vencer esses reis, né? Todo esse principado, potestade, toda a força que se levanta contra o povo de Israel, nós precisamos exercer o poder do quê? Do não. É uma das armas que a gente vai usar, tá? Então, não em hebraico vai ter sempre o valor numérico de 31. Seja escrevendo lo, que é o lamed e o aleph, seja escrevendo al, que é invertido, o aleph e o lamed, tá bom? Então, só no hebraico a gente tem esses segredos, tá? O hebraico vem toda hora, tá? Parece uma moldura, tá? Quando vai falar desses 31 reis. Só para mostrar para vocês, e aparece no meio, quase no meio da página, errad, tá? Para mostrar que as nossas batalhas aqui, ó, aqui vocês veem quando fala tá? Aqui tá em hebraico, errad, tá? Então, ó, mostrar aqui para dar para ver bem, tá? Ali para aquela câmera e para essa também, tá? E parece uma moldura. A impressão que dá é que a nossa vitória, o Criador emoldura ela, tá? E mostra que é passo a passo que a gente vence as nossas batalhas. Talvez a gente olhar a grosso modo, algumas bíblias, tá? Colocam epígrafe, colocam o título, tá? Ah, os 31 reis que Josué feriu, né? Que Yahushua, Josué, feriu, né? Mas a gente vai vendo que é um por um, ou seja, ele não venceu os 31 de uma tacada só, tá? Então isso já é uma reflexão muito importante para a vida de cada um de nós, ou seja, Josué e todo o povo de Israel venceram 31 reis. Não é muito comum acontecer isso, tá? Do texto ficar assim, nessa diagramação assim, ó, tá? Do jeito que tá aqui, tá bom? A gente vê que tem alguns capítulos nas escrituras, tá? Que o texto fica num formato diferente, tá? Então esse aqui é um dos poucos textos em que fica num formato diferente, tá bom? Então é como se o Criador estivesse colocando numa moldura e mostrando que um após um os inimigos de Israel foram caindo. E Israel foi ocupando a terra gradativamente, passo a passo, tá? Ou seja, dificilmente uma tradução vai trazer isso, né? Né? Tem tradução que bota outro, tá? E assim por diante. Então poucas traduções colocam, quando fala o nome de cada rei, fala ou seja, então que a gente vem entender isso. A nossa luta é o quê? É um dia de cada vez, a cada dia basta o seu próprio mal. Não adianta a gente ficar ansioso. Já pensou? Se Josué e o povo de Israel ficasse ansioso, tá lutando contra o rei de número 8, ficasse pensando no rei de número 19? Não, ainda faltava bastante batalha para chegar lá. Então, muitas vezes a gente fica ansioso com coisas futuras, tá? Mas a gente tem que pensar que é uma coisa de cada vez. Então, bendito seja Yahuwá, que nós não sabemos tudo que vai acontecer em nossas vidas, tá? Imagina se nós soubéssemos qual a batalha que a gente vai travar amanhã, a batalha que a gente vai travar semana que vem, mês que vem, ano que vem, tá? Então, a gente ia acabar pirando. Quem é ansioso, então, ia ficar nervoso. Ah, vai ter aquela batalha que eu vou travar, vai acontecer esse problema na minha vida. Então, o Criador, por nos amar, tá? Ele até nos privou de sabermos disso, ou seja, se a gente já soubesse o que vai acontecer, tá? A maioria, ainda mais os ansiosos de plantão, né? Os ansiosos e ansiosas de plantão, já iam ficar preocupados. Então, cada dia é uma luta, tá? Isso. Então, nós vamos agora estudar o livro de Josué, tá bom? Sefer Yahushua, nós estamos começando o estudo do livro de Josué, capítulo 12, tá bom? Daniel vai estar lendo o início do capítulo 12 de Josué. Vele Malchei Haaretz Asher Hiku Vene Israel Vairshu et Artsam Be'ever Hayarden Misrecha Hashamesh Minachal Arnon Ad Har Hermon Vechol Ha'arva Misracha. Amã, Todarabá. Amã. Então, só ajeitar aqui, tá? De vez em quando eu vou olhar para cá e de vez em quando para lá, tá bom? Porque a câmera que tá para lá é que tá filmando pra gente tá postando no YouTube, para ficar guardado para todo sempre, tá? Então, de vez em quando eu vou olhar para cá e de vez em quando tá olhando para lá, tá? Então, esse capítulo 12 é um capítulo, como todos, tá? Das Escrituras. É um capítulo extraordinário
que vai falar que Josué, juntamente com o nosso povo de Israel, venceu 31 reis. A gente vai estar trazendo algumas aplicações sobre nossas vidas, porque, como a gente sempre fala, nós temos que ler para adquirirmos conhecimento, mas muito mais do que isso, nós temos que, além do conhecimento, temos que colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Tem que ser uma palavra viva, para que venha transformar nossas vidas. O mesmo Elohim que agiu na época dos nossos patriarcas, na época dos profetas, dos apóstolos, em todas as épocas, é o Elohim que continua agindo em nossos dias. Ou seja, o Elohim que deu a vitória para Josué, Yahushua e para todo o nosso povo de Israel, é o mesmo que nos dá vitórias para todos nós nos dias de hoje, tá bom? Então nós vamos ler, esse capítulo é diferente, tá? Esse capítulo ele é um capítulo bem diferente, tá? Ele aparentemente, a pessoa vai ler e vai ficar pensando assim, poxa, o que eu posso colocar em prática aqui na minha vida, tá? Só que a gente vai se surpreender, a gente vai ver que o tempo vai ficar curto de tanta coisa que tem pra gente falar sobre isso aqui. Como toda a escritura, tá? Ela é divinamente inspirada, tá? Então tem muitas revelações para todos nós. Então nós vamos ler o literal, tá? E depois vamos trazer algumas aplicações para as nossas vidas, tá? Então vamos lá. O Daniel leu para nós o início do capítulo 12, tá bom? Então ele leu o início do capítulo 12, tá? Então vamos lá. Diz assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 12 completo e aí nós ficamos tranquilos, tá? Para mergulharmos em outras coisas, tá? Trazermos reflexões para as nossas vidas. Então vamos lá. Josué 12, a partir do versículo 1 até o 24. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Iardém, Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Yavok, termo dos filhos de Amon, e desde a Campina até ao mar de Kineret, para o oriente, e até ao mar da Campina, Yam Hamelah, o mar salgado, o mar morto, mais conhecido como mar morto, para o oriente, pelo caminho de Beit Yeshimot, e desde o sul abaixo de Asdot Pisgah, como também o termo de Og, rei de Bashan, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarot e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca e em toda a Bashan, até ao termo dos Gesureus e dos Macateus e metade de Gileade, termo de Sihon, rei de Hesbom. A estes, Moisés, servo de Yahuá, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo de Yahuá, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Yahushua, Yahusha, Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Iardém, Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Lebanon, Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Yahushua, Josué, a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto, e para o Negev sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os reveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Beit-El, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Yarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Horma, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulam, o rei de Maquedá, o rei de Beit-El, o rei de Tapua, o rei de Refer,
o rei de Afeca, 1. O rei de Lazaron, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Hazor, 1. O rei de Simron Meron, 1. O rei de Arshaf, 1. O rei de Taanak, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Quedes, 1. O rei de Yocneam, no Carmelo, 1. O rei de Dor, em Nafat Dor, 1. O rei de Goim, em Gilgal, 1. O rei de Tirza, 1. 31 reis ao todo, tá? Então vocês repararam que toda hora é né? No hebraico vem toda hora, tá? Parece uma moldura, tá? Quando vai falar desses 31 reis. Só para mostrar para vocês, e aparece no meio, quase no meio da página, errad, tá? Para mostrar que as nossas batalhas aqui, ó. Aqui vocês veem quando fala tá? Aqui tá em hebraico, errad, tá? Então, ó, mostrar aqui para dar para ver bem, tá? Ali para aquela câmera e para essa também, tá? E parece uma moldura. A impressão que dá é que a nossa vitória, o Criador emoldura ela, tá? E mostra que é passo a passo que a gente vence as nossas batalhas, tá? Talvez a gente olhar a grosso modo, algumas bíblias, tá? Colocam epígrafe, colocam o título. Os 31 reis que Josué feriu, né? Que Josué feriu, né? Mas a gente vai vendo que é um por um, ou seja, ele não venceu os 31 de uma tacada só, tá? Então isso já é uma reflexão muito importante para a vida de cada um de nós, ou seja, Josué e todo o povo de Israel venceram 31 reis. Não é muito comum acontecer isso, tá? Do texto ficar assim, nessa diagramação assim, ó, tá? Do jeito que tá aqui, tá bom? A gente vê que tem alguns capítulos nas escrituras, tá? Que o texto fica num formato diferente, tá? Então esse aqui é um dos poucos textos em que fica num formato diferente, tá bom? Então é como se o Criador estivesse colocando numa moldura e mostrando que um após um os inimigos de Israel foram caindo. E Israel foi ocupando a terra gradativamente, passo a passo, tá? Ou seja, dificilmente uma tradução vai trazer isso, né? Né? Tem tradução que bota outro, tá? E assim por diante. Então poucas traduções colocam, quando fala o nome de cada rei, fala ou seja, então que a gente vem entender isso. A nossa luta é o quê? É um dia de cada vez, a cada dia basta o seu próprio mal. Não adianta a gente ficar ansioso. Já pensou se Josué e o povo de Israel ficasse ansioso, tá lutando contra o rei de número 8, ficasse pensando no rei de número 19? Não, ainda faltava bastante batalha para chegar lá. Então, muitas vezes a gente fica ansioso com coisas futuras, tá? Mas a gente tem que pensar que é uma coisa de cada vez. Então, bendito seja Yahuwá, que nós não sabemos tudo que vai acontecer em nossas vidas, tá? Imagina se nós soubéssemos qual a batalha que a gente vai travar amanhã, a batalha que a gente vai travar semana que vem, mês que vem, ano que vem, tá? Então, a gente ia acabar pirando. Quem é ansioso, então, ia ficar nervoso. Vai ter aquela batalha que eu vou travar, vai acontecer esse problema na minha vida. Então, o Criador, por nos amar, tá? Ele até nos privou de sabermos disso, ou seja, se a gente já soubesse o que vai acontecer, tá? A maioria, ainda mais os ansiosos de plantão, né? Os ansiosos e ansiosas de plantão, já iam ficar preocupados, tá? Então, cada dia é uma luta, tá? Nós vemos aqui, tá? Que as 2 tribos e meia, elas herdaram terra, tá? A tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Menaché, eles herdaram terras na Transjordânia, ou seja, antes de atravessar o Jordão. Lembrar uma coisa interessante, alguns conceitos básicos para a gente aprender sobre esse capítulo. A gente vai bastante na Brit Hadashah hoje, na Aliança Renovada, tá? Como eu disse, a gente vai trazer o que representam esses 31 reis que precisam ser vencidos um a um, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, né? Então assim são os problemas, são as lutas de nossas vidas. Nós vamos ver que quem são esses nossos adversários, quem são esses reis que se levantam contra nós. Aqui tem esse número simbólico de 31, que já traz uma reflexão para cada um de nós. Olha que coisa interessante, eu vou escrever 31 aqui, tá? Quando todos os capítulos das escrituras, capítulos e versículos, o modo de numeração é através de letras, tá? Então, o que acontece? Para classificar os capítulos e versículos, quando vai falar 31,
fala de forma extensa, não fala assim do jeito que eu vou falar não, mas só a título de curiosidade. A gente sabe que as escrituras em hebraico, tá? Originalmente não tinha capítulo e nem versículo, tá? Mas desde que passou a utilizar capítulo e versículo, usa a numeração utilizando letras, tá? Valores numéricos, gematria, tá? Gemátria. Então, para escrever 31, por exemplo, Salmo 31, tá? Qualquer capítulo ou versículo das escrituras que tenha o número 31, tá? Então, é dessa maneira aqui, ó. Deixa eu escrever para vocês, tá? 31. Então, 31 é o número de reis que foram vencidos. Olha aqui, ó. 31, tá? É um Lamed e um Aleph, tá? 31, tá? Ou seja, capítulo 31, tá? Salmo 31, como é que eu falo? Terrilim, Lamed, Aleph, tá bom? Qualquer livro da escritura, tá? Isaías 31, Yeshayahu, Lamed, Aleph, ou seja, então esse é o modo de classificação. E olha que coisa interessante, tá? Muitos que já estão estudando hebraico vão compreender, tá? Que quando eu coloco um Lamed e um Aleph, tá? Eu tenho a palavra não em hebraico. Olha que show, tá? Não em hebraico, eu escrevo o quê? Lo, tá? Ou seja, é um Lamed e um Aleph. É a palavra não em hebraico, lo. Eu posso escrever não também da seguinte maneira, tá? Em hebraico. Olha que coisa interessante, tá? Eu posso escrever não, tá? Aqui, ó, só invertir as letras, tá? Aqui é não em hebraico, lo, tá? É um lamed e um aleph. Aqui é o contrário, é um aleph e um lamed, tá? É a palavra al, tá? Então, quando a gente fala al-tirá Israel, al-tirá, não tenha medo, Israel, não tenha medo, tá? Então, al, tá? É sinônimo de lo. Olha que coisa interessante. Será que o hebraico quer revelar algum segredo, algum sode para nós? Com certeza, tá? Então, 31, tá? Ou seja, para vencermos os 31 reis, tá? Simbolicamente aqui nesse capítulo 12 de Josué, que é bem sugestivo, 12, fala com as 12 tribos de Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel, para vencer esses reis, né? Todo esse principado, potestade, toda a força que se levanta contra o povo de Israel, nós precisamos exercer o poder do quê? Do não. É uma das armas que a gente vai usar, tá? Então, não em hebraico vai ter sempre o valor numérico de 31. Seja escrevendo lo, que é o lamed e o aleph, seja escrevendo al, que é invertido, o aleph e o lamed, tá bom? Então, só no hebraico a gente tem esses segredos, tá? Então, vamos lá. Vamos no Salmo de número 1. Olha que coisa interessante. Vamos abrir no Salmo de número 1, tá? Terrilim aleph. Vamos lá. Salmo de número 1, tá? Olha que revelação maravilhosa. Nós temos aqui Melech David, tá? O suave salmista de Israel, tá? Ele escreveu quase metade do livro de Salmos, tá bom? Então, olha só que coisa interessante, tá? Ele escreve, sempre que aparecer lo, tá? Aparecer lo, vocês sabem que é não, tá? Então, eu vou ler o Salmo 1, versículo 1 em hebraico, depois vou dar a tradução. Ashrei Haish, Asher lo halach, Batsat Reshaim, Uvederech Hataim lo amad, Uvmoshav letzim lo yashav. Então, ó, vamos contar quantos lo apareceram aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Ou seja, 3 lo, 3 não. Então, Davi, ele está mostrando que existe um poder muito grande nessa palavrinha tão pequenininha, cujo valor numérico é 31, tá? Lo, tá? Como ela pode modificar a nossa vida? Vamos para a tradução agora, em português. Bem-aventurado o homem que não seguiu os conselhos dos ímpios. Ó, então, olha que coisa legal. Lo, a gemátria é 31, tá? Lamed Aleph. Bem-aventurado o homem que não seguiu os conselhos dos ímpios, não trilhou o caminho dos pecadores e não participou da reunião dos insolentes. Vou ler de novo, tá? Bem-aventurado o homem que não seguiu os conselhos dos ímpios, não trilhou o caminho dos pecadores e não participou da reunião dos insolentes. Olha que interessante que a Escritura está querendo nos mostrar, tá? Muitos de nós, tá, temos dificuldade em falar o não. Acho que quase todos nós temos essa dificuldade. É uma característica do povo brasileiro, tá? Se vocês assistirem vídeos de pessoas de outros países, vocês vão ver que, por exemplo, o pessoal nos Estados Unidos diz não com a maior naturalidade, tá?
Vamos fazer não sei o que, não sei o que? Se ele acha que não deve fazer, não. Vamos fazer não sei o que lá? Não, tá? O alemão também é a mesma coisa, tá? Mas é uma característica nossa, do povo brasileiro, por ser um povo muito hospitaleiro, muito carinhoso. Então, nosso povo, tá? Todos nós temos essa dificuldade em falar não. Mas a gente percebe que a essência do nosso povo é o quê? O que revela a essência do nosso povo? É a Escritura. E logo no Salmo de número 1, o rei Davi já está abrindo, tá? A coletânea de 150 salmos, cuja cerca de metade, tá? Cerca de metade dos salmos, quase metade é do rei Davi, tá? Então o salmo que foi escolhido para encabeçar o livro de Salmos é o Salmo 1 e começa com 3 nãos. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado o homem que não seguiu os conselhos dos ímpios. Então ele se deu bem, só por ele não seguir os conselhos dos ímpios, tá? Talvez tenha sido difícil, de repente aquele ímpio era uma pessoa influente, de repente aquele ímpio trabalhava no mesmo lugar, aquele ímpio talvez fosse da família, e muitas vezes fosse difícil, mas olha que interessante, bem-aventurado o homem que não seguiu os conselhos dos ímpios, não trilhou o caminho dos pecadores. Muitas vezes a gente está tão rodeado de pecadores que nós temos que ser o quê? O politicamente incorreto ali daquele grupo, né? Eles querem que a gente seja politicamente correto, mas não podemos fazer isso. Temos que ser, muitas vezes, politicamente incorreto. Não trilhou o caminho dos pecadores e não participou da reunião dos insolentes, ou seja, então 3 tipos de não, tá? Aí vamos ler a continuação desse salmo, tá? Mas, ao contrário, se volta para a Torá de Yahuá e dia e noite a estuda, ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois Yahuá conhece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua ruína. Tá? Então é coisa interessante, tá? Que a gente nunca esqueça disso. Se a gente esquecer tudo desse estudo de hoje, mas guardar isso, a importância que tem o não em nossas vidas, já vai ser de grande valia para cada um de nós. Ou seja, o livro de Salmos, que tem 150 capítulos, tá? O capítulo 1, versículo 1 já inicia com 3 nãos, 3 negativas. Lembrar que a Torá contém 613 mitzvot, 613 mandamentos, tá? 248 são positivos. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E a maioria, ou seja, 365 mandamentos são negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Por que que tem mais mandamentos negativos do que positivos? Porque o Criador sabe que a nossa maior inclinação é o quê? A Yetzer Hará, tá? A inclinação para o mal. E nós vamos refrear essa inclinação para o mal utilizando o poder do quê? Não, tá? Não. Ou seja, qualquer coisa errada, não. Então temos esse poder de exercitar o não, tá bom? Que em hebraico é lo ou então al, tá? Então vamos prosseguir, tá? A gente vai estar lendo aqui uma introdução sobre esse capítulo 12. Como eu disse, a gente vai bastante na Aliança Renovada, tá? Hoje, vários textos da Aliança Renovada, tá? Então, a gente vai ver quem são, aqui em Josué capítulo 12, são 31 reis, tá? E a gente vai ver que as batalhas, o Criador deu a estratégia para Josué para guerrear em quatro direções. Então, a gente vai ver que Israel primeiro batalhou na parte oriental, depois na parte ocidental, depois na parte sul e depois, finalmente, na parte norte. Isso já mostra para nós o quê? Que uma batalha não é vencida de uma só tacada, tá? Ou seja, tem que ser em etapas, existem estratégias com relação à localização e tudo mais, tá? E daqui a pouco, além dessas 4 direções, tá? Que é bem sugestivo, que a letra Dalet, cujo valor numérico é 4 e significa porta, tá? Nos mostra o quê? Que as 12 tribos de Israel foram espalhadas para o quê? Os 4 cantos da terra. Então as nossas lutas, tá? Assim como Josué e o povo de Israel traçou essas lutas em 4 localizações geográficas, tá? Repetindo, Oriente, Ocidente, Sul e Norte, tá? Assim como Josué e os soldados guerrearam nessas 4 direções, tá? Nós que estamos espalhados nos 4 cantos da terra, tá?
também guerreamos nessas 4 direções. Cada israelita está localizado em uma parte, tá, do planeta Terra, ou seja, Oriente, Ocidente, Sul ou Norte, tá bom? Então vamos ver uma introdução aqui, tá? E depois a gente vai trazer algumas reflexões para as nossas vidas.